Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, aqui mais um vídeo, rapaziada, no canal Fôrego Fute Família. Hoje mais um videozão pra vocês de análise. Vamos falar do amistoso entre Brasil e Inglaterra, Inglaterra e Brasil, lá no Wembley, né? Então vamos comentar sobre esse jogo que deu Brasil. Gol do Endrick, como vocês estão vendo, acabou de terminar a partida praticamente, já estamos indo aqui gravar para soltar o vídeo mais rapidão para vocês, voltando com os vídeos no canal. Então se você curte aí, dá um apoio, compartilha para geral, já curte, já dá sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou do jogo. Eu vou comentar a minha, tá? E falar também dos jogadores, falar da escalação, falar das substituições, falar de tudo que tá rolando. Só tô conferindo se tá tudo certo, beleza? Então bora começar o vídeo, beleza? Então é isso, rapaziada. Inglaterra contra o Brasil. O Brasil venceu e, na minha opinião, jogou muito mais que a Inglaterra, desde o primeiro tempo até o segundo tempo. O segundo tempo deu uma decaída. Mas vamos começar com o primeiro tempo. Primeiro tempo, pra mim, o Brasil foi muito superior à Inglaterra, muito mesmo, tá? Jogou muito bem, conseguiu criar muitas oportunidades. Perdeu o gol com o Vinícius Júnior, perdeu o gol com o Rodrigo, perdeu o gol com o Paquetá, perdeu o gol com o Rafinha. Teve 4 chances pra fazer os 4 gols. A mais clara, claro, foi a do Vinícius Júnior, que o Walker tirou, né? A bola ia entrar, o Walker tirou, não foi em cima da linha, mas o Vinícius Júnior bateu fraco. Mas uma bela jogada, um belo passe do Paquetá, né? Que a gente já vai falar individualmente dos jogadores. Mas no primeiro tempo o Brasil foi muito bem defensivamente e muito bem ofensivamente, tá? O meio de campo foi o lugar que mais deixou a desejar, tá? Na minha opinião, o meio de campo do Brasil deu uma sofrida, né? Você que assistiu o jogo, você percebeu sempre o Bellingham escapando e os meio-campistas do Brasil tendo que ir atrás dele, então faltou esse encaixe, mas é totalmente normal um meio-campo que também não tá acostumado a jogar junto, principalmente por João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá não terem nenhum entrosamento, sabe? Então é completamente compreensivo o ter acontecido isso, ainda mais com pouco tempo de treinamento do Dorival. Então isso é uma coisa para ser acertada e com certeza vai ser acertada, tá? Então o meio-campo foi um pouquinho inferior no jogo, assim, né? No segundo tempo se ajeitou o meio de campo, mas no primeiro tempo sofreu muito. No segundo tempo deu uma ajeitada, conseguiu posicionar os jogadores, estava mais encaixado, não sofreu tanto com as jogadas no meio com o Bellingham, ainda mais depois que o Bellingham foi substituído, tá? Deixa eu até deixar no minuto a minuto pra gente falar dos lances, tá? Também falar de substituição. Vai destacar que o Walker saiu muito cedo machucado, então isso foi bom, tá? O Walker é um lateral muito bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Defensivamente ele é melhor até, mas voltou o Konsa, que é um bom zagueiro, né? E tava jogando improvisado na lateral, tá? Continuando falando do primeiro tempo, muito bom o jogo, tá? O primeiro tempo pra mim foi excepcional. Segundo tempo, a gente já comenta sobre, o primeiro tempo pra mim foi muito bom, tá? Os melhores pra mim em campo do primeiro tempo foram com certeza o Rodrigo, Vinícius Júnior e o Paquetá, tá? Jogaram muito bem, o Paquetá armando muito o jogo, o Rodrigo também voltando muito para armar, então isso foi muito interessante. O Rodrigo, segundo atacante, tá? Um bom segundo atacante, voltando muito para armar o jogo e dando possibilidade pro Vinícius Júnior sair na cara do gol algumas vezes, tá? Então, gostei dessa movimentação do Rodrigo e do Lucas Paquetá. Eu que não sou um dos maiores fãs do Paquetá, gostei muito, não gosto tanto dele como armador em si, mas ele jogou muito bem nessa posição e foi muito útil o Brasil no primeiro tempo, que poderia ter resultado em alguns gols, tá? Como eu falei, o Rodrigo também foi muito bem, o Vinícius Júnior também muito bom, tá? Ainda falta o Vinícius Júnior e o Rodrigo serem os dois jogadores que eles são no Real Madrid, seriam aqueles jogadores decisivos que fazem gol, que dão assistência, que produzem mais ainda do que eles produziram na partida de hoje. Ainda falta. Eu acho que a camisa da seleção brasileira algumas vezes pesa nesses dois jogadores, tá? Mas mesmo assim, jogaram muito bem. Só falta o Vinícius Júnior ser mais decisivo, o Rodrigo também, de ser aquele cara de puxar a responsa, de fazer o gol, de pegar a bola e ir pra dentro. O Vinícius Júnior tentou algumas vezes, não conseguiu, tá? Mas mesmo assim, pra mim, jogou bem, foi bem na partida, tá? No segundo tempo, pra mim, o time deu uma apagada, jogou mais tranquilo, jogou mais posicionado, não conseguiu ter tanto volume ofensivamente, jogou muito mais recuado, jogou muito mais postado, tá? A Inglaterra também se ajeitou, a Inglaterra dava dando muitos passos, não deu tantos espaços pro Brasil jogar, tá? Então, vale destacar isso também, né? Por isso que o segundo tempo foi um pouco mais lento, mais sem muitos acontecimentos, assim, né? No entanto que, se a gente for ver as estatísticas, teve 14 chutes da Inglaterra, só 3 foram no gol. E o lance mais perigoso foi no primeiro tempo com o chute do Gordon, que o Bento foi muito bem no lance. Então, tipo, a Inglaterra também não conseguiu propor muito jogo. O Brasil também não conseguiu. Só teve 5 chutes a gol, tá? Então, não teve tantos acontecimentos, principalmente no segundo tempo, tá? E um jogo também vai destacar muito faltoso, né? O Paquetá fez muita falta no meio de campo, fez muita falta mesmo pra tentar roubar as bolas. Isso que dá pra destacar também da questão do meio de campo que eu falei, né? Tava muito atrás, então tava tendo que matar jogadas no meio de campo pra não sair lances de perigo da Inglaterra. Vamos falar da escalação? Dos dois times, e daí eu vou comentando mais coisas sobre o jogo no decorrer da escalação. Na primeira da Inglaterra, que é o que menos importa, tá? A escalação da Inglaterra achei uma escalação fraca, tá? É claro,
tem jogadores faltando, tem bastante jogadores faltando, se não me engano, na transmissão falou que tem 12 jogadores desfalcados, né? Falta o Luke Shaw, falta o Saka, falta o Kane, falta Henderson, falta outros jogadores, né? Então, ainda falta jogadores, mas a Inglaterra não levou grande perigo ao Brasil, tá? Não senti esse medo todo que a gente tava antes, não foi conduzido pro jogo. É claro, como falei, faltava Saka, faltava Kane, que são jogadores muito bons ofensivamente, tá? Mas tinha o Phil Foden na direita, que é uma posição que eu gosto muito, eu prefiro o Foden na esquerda, e o Gordon fez algumas partidas pela direita no Newcastle. Ele faz partidas pela direita no Newcastle. Pra mim não fez sentido essa inversão. O Foden pra mim é muito mais participativo na esquerda. Então, pra mim a seleção da Inglaterra não conseguiu ser muito criativa, não conseguiu criar muitas jogadas. Às vezes trocou muitas passes perto da área, mas não conseguia ser efetivo. E o Brasil foi muito bem nisso, tá? Então, né, a seleção da Inglaterra não conseguiu fazer muita coisa. Falando de jogadores, o Tio é muito ruim. Pelo amor de Deus, o Tio é muito ruim, gente. O Tio, pelo amor de Deus, o Wendel que jogou hoje no Brasil é 1000 vezes melhor que o Tio. Jogou nada o Tio hoje, muito fraco. O resto dos jogadores são melhores. O Gordon fez uma boa partida, tá? Mas nada demais. O Watkins não conseguiu fazer muita coisa. Vamos falar da seleção brasileira, que é o que importa. Vamos falar de todas as posições primeiro. Vamos começar com o Bento. O Bento, pra mim, fez uma partida muito segura. Ele é um goleiro muito seguro, né? Em grande maioria dos seus jogos. Gosto muito do Bento. Pra mim, tinha que ser o titular. Ainda mais pela regra de que ele foi convocado antes que os outros. Mas eu queria também ver o Léo Jardim em campo, tá? Pra mim, o Léo Jardim faz uma boa temporada pelo Vasco desde o ano passado, tá? Mas o Bento foi muito bem. No principal lance, fez uma baita defesa no chute do Gordon, que é lá no canto, foi muito bem, tá? Danilo, que é um lateral que eu não gosto, que nem tá fazendo essa função de lateral na Juventus, tá fazendo a função de zagueiro pela esquerda, tá? Vale destacar isso, mas hoje fez uma bela partida, ele é muito bom defensivamente, ele foi muito bem defensivamente, não deixou o Gordon se criar em cima dele, depois entrou o Rashford no segundo tempo, também não conseguiu o Rashford fazer nada, então o Danilo foi muito bem no jogo, gostei do Danilo, eu pego um pouco no pé do Danilo, que eu acho que pra mim os laterais da seleção são muito ruins, são muito abaixo, tá? Mas hoje o Danilo foi muito bem e vale destacar isso, tá? Tem que falar quando o cara joga bem, pra mim o Danilo foi muito bem na partida. Duas pessoas que foram muito bem também foi a dupla de zaga. O Beraldo e o Fabrício Bruno foram muito seguros, jogaram muito bem, conseguiram defender a maioria dos lances, tá? Fabrício Bruno e Beraldo, muito bom, essa dupla de zaga funcionou. Eu tava meio pé atrás com a questão do Fabrício Bruno, porém foi muito bem, tá? Foi muito bem na partida. Pra mim, eu só acho meio incoerente a convocação do Fabrício Bruno e do Bremer e entrar na frente do Murilo. Pra mim, o Murilo tinha que ser titular pela questão da convocação. Ele foi convocado antes, porém entrou o Fabrício Bruno e entrou o Bremer no lugar, tá? Depois do segundo tempo, entrou o Bremer, né, pra fazer a linha de 3 e puxar. Na verdade, o Bremer foi pro meio e o Beraldo foi pra lateral, tá? Mas jogou muito bem essa dupla de zaga, gostei muito. O Beraldo vai ter que ser utilizado muitas vezes nesse time da seleção brasileira. Muito bom zagueiro, vai ter que ficar aí por anos na seleção brasileira, tá? Muito bom zagueiro, jogou muito bem hoje. O Wendel, pra mim, é a grata surpresa do jogo de hoje, é o Wendel, tá? Eu não dava nada pelo Wendel e jogou muito bem defensivamente. Até teve uns lampejos ofensivos, tentou pisar lá na frente, muito bom passes, tá? Toca muito bem a bola e defensivamente anulou o Foden, tá? Tá no bolso do Wendel o Foden hoje, tá? O Wendel jogou muito bem, na minha opinião, jogou muito bem mesmo. Gostei muito da partida, não dava nada por ele, como eu já falei. Pra mim, até o Ayrton Lucas tinha que ser titular, ainda mais por jogar com o Danilo na direita, que é muito defensivo. O Ayrton Lucas faria uma lateral ofensiva na esquerda, tá? Mas o Wendel foi muito bem, gostei do Wendel, tá? Achei que foi um dos melhores em campo até, cara. Ele foi muito bem na lateral esquerda, claro, não é aquele lateral excepcional de ir lá na frente, voltar, defender, atacar, mas ele foi muito bem na questão defensiva. Acho que isso tem que dar um ponto pra ele. Gostei do Wendel, vamos ver, tem que dar mais chances pro Wendel na lateral da seleção brasileira até o momento, tá? Os outros que vieram, tá? Arana não jogou bem, o Carlos Augusto, pra mim, muito fraco. Tem outros jogadores também passaram pela lateral esquerda, o Alexandre, né, que foi e volta, eu acho que não vai mais também, né? Então o Wendel, pra mim, dos últimos laterais, ele foi até o melhor nesses últimos jogos, tá? Foi muito bem o Wendel, foi bem demais, foi bem seguro, na minha opinião. Meio de campo, pra mim os três foram bem, tá? Eu acho que quem destoou menos talvez tenha sido o Bruno Guimarães e o João Gomes. O João Gomes, eu achei ele meio perdido no primeiro tempo, no segundo ele encaixou mais a defesa. Mas não é ainda aquele João Gomes que sai, mata a jogada e desarma e sai jogando, tá? Ainda senti um pouco disso dessa falta que ele tinha no Flamengo. Tá? Mas fez uma partida boa. O Bruno Guimarães ainda falta, eu acho que é aquele mesma questão do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Falta ele ser ainda aquele jogador que ele é no Newcastle. E ele tem que ser isso na seleção. Ele fez uma partida melhor do que as últimas que ele jogou pelo Brasil, porém ainda não tá nesse nível que ele é, que esse nível de volante que ele é de segundo volante, não tá naquele mesmo nível, mas fez uma partida melhor do que as últimas, acho que já é um ponto positivo pro Bruno Guimarães. Como falei, Lucas Paquetá, pra mim foi um dos melhores da partida, se não
o melhor, talvez, né, quando estava em campo, jogou muito bem, foi muito bem mesmo, criou muitas jogadas. Eu sou, como eu já falei algumas vezes, quem me conhece sabe, eu não sou um maior fã do Lucas Paquetá como o meio armador, pra mim tem que dividir essa função, e pra mim eu acho que ele funciona mais se tiver uns 4 caras no meio de campo, que daí ele faz a questão do terceiro homem de meio de campo, pra armar e defender, e daí teria que ter outro cara pra armar, e o Rodrigo fez essa função junto com ele, então eu achei válido essa dupla de armação, né, então o Paquetá funcionou nesse estilo, gostei muito, acertou bons passes, defensivamente também foi bem, tirando as faltas, né? Mas estava ali ajudando, tava com garra, tava com vontade. Valeu muito a pena essa volta do Paquetá. Tem que ser titular na seleção brasileira. Tá jogando muito bem, tá? O trio de ataque, pra mim, Vinícius Júnior e Rodrigo foram muito bens. Como eu falo, ainda falta o Vinícius Júnior ser mais decisivo. O Rodrigo hoje puxou mais a responsa, como ser o camisa 10, como ser esse falso 9 que vem e volta e marca e arma o jogo, tá aí cara na frente pra finalizar. O Vinícius Júnior também foi muito bem, não tem muito o que falar além disso, tá? E o Rafinha pra mim foi a decepção, não a decepção, porque eu acho que eu não espero tanto do Rafinha assim, como alguns devem esperar. Eu sinceramente achei ele bem, eu achei ele o melhor ponteiro da Copa do Mundo do Brasil na ponta direita, tá? Vai destacar. Ele foi bem na Copa do Mundo, na minha opinião, em 2022, daquela Copa do Mundo horrível, ele foi minimamente decente. Mas hoje eu achei que tinha até saído antes, pra mim tinha que ter experimentado o Rodrigo na direita e ter botado o Endrick antes pro meio, tá? E não ter tirado o Rodrigo, mas depois deu certo, isso que importa, tá? Mas o Rafinha pra mim não foi bem. E vamos às substituições, tá? A primeira substituição que aconteceu foi a entrada do Endrick e foi a entrada do Andreas Pereira. Tá? Pra mim, o Endrick tinha que ter entrado até um pouquinho antes, já indo no lugar do Rafinha pra puxar o Rodrigo pra direita. Porém, ele escolheu tirar o Rodrigo, tirar o Paquetá, trazer o Andreas Pereira pra armação e o Endrick centralizado. E deu certo. O Andreas Pereira não foi absurdo assim, mas quando precisou dele pra dar o passe, ele acertou o passe pro Vinícius Júnior. E foi decisivo nessa questão. Então o Andreas Pereira entrou, deu o passe, foi muito bem. Belo passe pro Vinícius Júnior, sair na cara do gol. E o Endrick, né, entrou e marcou o seu gol. O homem tem muita estrela, gente. Não dá. O Endrick não pode ser reserva da seleção brasileira, não pode mesmo. Ele não é pior que o Richarlison, ele não é pior que o Rafinha. Botar o Rafinha de titular, tem que botar o Endrick. Nem que coloque o Endrick de ponta direita. O Endrick joga de ponta direita no Palmeiras. Se você quer manter esse Rodrigo de falso 9, dá pra jogar assim também. Então o Dorival tem opção pra botar o Endrick no time, não tem por que não botar o Endrick no time. Então, o Endrick entrou, participativo também, quando não perdeu até um gol no último lance, mas bem participativo, tá? Eu gostei da partida do Endrick, além de marcar o gol, né? Foi até o fim do lance, tava ligado no rebote e fez o gol. O atacante tem que ser isso, o centroavante tem que ser assim, tem que estar sempre acompanhando a jogada, e ele acompanhou e fez o gol, tá? Depois do chute do Vinícius Júnior em cima do Fickler, que podia ter tocado a bola, né, Vini? Podia ter tocado a bola, mas deu certo, que se importa, né? O Endrick foi lá e acompanhou e fez o gol, tá? Mas boa mudança do Andrés Pereira. Eu achei que até ele ia fazer o seguinte: recuar o Bruno Guimarães para primeiro volante, botar o Paquetá de segundo, e, não, na verdade, botar o Andrés de segundo e fazer esse meio campo mais ofensivo com Paquetá e Andrés, mas ele foi mais conservador e colocou o Andrés de meio armador. Depois entraram o Douglas Luiz e o Sávio, e o Savinho, né? Depois saiu o Bruno Guimarães para entrar o Douglas Luiz e saiu o Rafinha para entrar o Savinho. O Savinho não fez uma grande partida, teve pouco tempo, claro, teve poucas chances, mas dá pra ver que o Savinho tem habilidade, tá fazendo uma boa temporada, então o Savinho tem que ser testado mais vezes. E pra mim, o Douglas Luiz eu achei que até ia ser titular no lugar do João Gomes, tá? Não tocou muito na bola, não conseguiu participar muito, mas o Douglas Luiz também é um cara que tem que ser testado nesse time. E a última substituição, né, foi a entrada do Pablo Maia e do Bremer, poucos minutos em campo, tá? Não tem muito o que se destacar. Daí saiu o Wendel e saiu o Vinícius Júnior para fazer o time mais defensivo, né? Puxou o Andrés pro meio de campo, o Andrés não, puxou o Pablo Maia de volante, né? O João Gomes estava caindo mais pela esquerda mesmo nos minutos finais e botou o Beraldo de lateral esquerdo, tá? Então, considerações finais. Eu vou dar as notas também. Pra mim, o Bento muito bem, antes das considerações, tá? O Bento muito bem no jogo, tá? Vou dar uma nota 7. A defesa inteira, a maioria vai ter nota 7, porque não foi tão rígido e quando foi muito bem. E o Bento foi essa questão também. Saiu bem em alguns lances do gol, tá? E na principal defesa do jogo ele foi lá e defendeu. Então, Bento nota 7. Danilo, pra mim, nota 7,5, foi muito bem, tá? Ainda falta ter mais chegada ofensiva, mas eu acho que a gente não vai ter isso com o Danilo, então a gente vai ter que ficar mais refém. Talvez o lateral esquerdo subir mais, ele fazer essa linha de 3 saindo armando, tá? Então, nota 7,5 pro Danilo. Fabrício Bruno, vou acompanhar a nota do Bento 7 também. Beraldo, pra mim, foi um pouco mais superior. Eu acho nota 7,5 que nem o Danilo. O Wender, pra mim, nota 7. Tá? O Wender foi muito bem, tá? Gostei. Eu acho que até 7,5 dá pra bater com 7,5 do Beraldo e do Danilo também, tá? 7,5 pra mim do Wendel, na real. Meio de campo, João Gomes, eu acho que pra mim, nota 6,5. Bruno Guimarães também vou acompanhar no 6,5. Paquetá pra mim, nota 8. Foi muito bem, tá? Foi muito bem o Paquetá. Rafinha na direita, eu acho que nota 6, tá? Se não for um 5,5, tá? Eu tô sendo bem otimista nesse 6, acho que um 5,5 cabe mais. Rodrigo pra mim também nota 8. Vinícius Júnior pra mim nota 7,5, tá? Dos que entraram e que tiveram tempo de jogo, não vou incluir o Bremer nem o Pablo Maia na discussão. Vou incluir apenas o Endrick, pra mim, nota 8, tem que ser... Cara, o cara fez o gol do jogo, acompanhou a jogada, perdeu um gol no final da partida, mas, cara, o atacante tem que entrar e fazer o gol, então pra mim, nota 8 pro Endrick. Andrés Pereira, nota 7,5, tá? Entrou, resolveu, deu o passe que saiu o gol, então 7,5 pro Andrés. Douglas Luiz,
Nota 6, cara, vou dar o padrão, porque não tem muito o que falar, não teve muito tempo de jogo. Savinho também nota 6 pra acompanhar esse mesmo critério do Douglas Luiz, tá? E agora falar do Dorival Júnior rapidamente pra encerrar. Gostei do estilo de jogo do Dorival, time bem confiante, tá? Bem confiante mesmo, com muita vontade de jogar, principalmente no meio de campo mordendo, caçando. Os ponteiros também vindo buscar jogo. Então, cara, gostei muito desse primeiro jogo do Brasil contra a Inglaterra, muito confiante em cima do Brasil. Gostei muito mesmo, um pouco tempo de jogo. Ele acertou a defesa, ele acertou a saída de jogo. A saída de jogo do Brasil foi muito melhor, criando muito mais, tá? Então, pra mim, cara, eu acho que é meio. Acho que é meio incomparável você discutir Dorival Júnior e Fernando Diniz no momento, tá? O Fernando Diniz tomou um baile na questão do Dorival Júnior, tá? O Dorival Júnior fez uma baita primeira estreia. Cara, não dava pra jogar daquele jeito. E ainda mais quando você tem pouco tempo de trabalho. Então o Dorival Júnior eu acho que encaixa bem nisso. Eu acho que às vezes o Dorival só tem que repensar algumas escolhas. Eu acho que tem que tirar o Rafinha pro segundo jogo, tem que dar mais chance pro Endrick, talvez. E talvez testar o Rodrigo na direita pra ver se é isso mesmo. Ou mesmo assim, cara, joga com o Vinícius Júnior e o Endrick mais avançado. O Rodrigo vindo armar com o Paquetá, tá tudo em casa. Eu acho que também vale a pena testar o Douglas Luiz no meio de campo, tá? Eu acho que também tem que dar uma certa chance também, talvez pro Ayrton Lucas e pro Ian Couto, né? Pra ver como vai ser dessas laterais, pra ter gente mais ofensiva. E dar uma chance pro Murilo e pro Bremer. Eu acho que tem que trocar a dupla de zaga, mesmo que a dupla de zaga foi muito boa. Eu acho que o Murilo e o Bremer tem que ter chances também, tá? Pra fazer seus jogos, tem que ter uma chance no segundo jogo. Ele falou que provavelmente vai mudar o time, né? O jogo é diferente contra a Espanha, tá? Mas eu acho que o Brasil tá bem confiante para jogar contra a Espanha. Eu acho que tem potencial para vencer a Espanha, como venceu hoje a Inglaterra. Foi um jogo muito bom. Eu acho que esse jogo de hoje traz uma vontade a mais de se acompanhar a seleção brasileira. Eu, nos últimos anos, tive perdido essa vontade, mas eu acho que agora, com novos jogadores surgindo, novo estilo de jogo surgindo, o Brasil jogando contra a Inglaterra, jogando de pau a pau, jogando melhor que a Inglaterra. Então isso dá uma motivação também para trazer mais gente acompanhando o jogo, tá? E o Dorival foi muito bem para mim nesse jogo de hoje. Fez um trabalho muito bom, tá? Fez uma partida muito boa. Pra mim só mexeu errado em alguns momentos, mas deu certo das mexidas, mesmo que eu acho que tenha mexido errado em alguns momentos. Mas o Dorival, estreia muito boa. Pra mim, nota 8 pro Dorival Júnior nessa estreia, foi muito bem, tá? Anulou a Inglaterra, tá? Então, boa partida do Brasil, acho que é isso que eu tenho que destacar. Boa partida mesmo. Gostei muito do Brasil. Vamos ver o jogo contra a Espanha na terça-feira, 7h30, não, 5h30 da tarde, tá? Vamos acompanhar. Mas essa estreia foi muito boa. Vou estar aqui falando do próximo jogo do Brasil. Vou ativar o canal novamente, tá? Vou voltar com o canal. Vou trazer jogos do Palmeiras, vou trazer Paulistão, vou trazer Brasileirão, vou trazer Liberta. Então vamos voltar esse canal ativo. Eu quero fazer o canal voltar como era meu sonho de antigamente, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha. Muito obrigado se você chegou até aqui, se você escutou e ouvindo esses 17 minutos, tá? Mas muito obrigado mesmo. O canal tá voltando. Compartilha pra já, deixa o like, se inscreve, compartilha. Segue lá no Insta, @eduforigo, sempre postando que sai vídeo novo. E é claro, se você não segue no Insta e você tá inscrito aqui, vê se você ativou o sininho, né? Pra chegar a notificação no teu celular, no teu computador, em qualquer lugar que você assiste o canal, tá? Então, deixa ativado a notificação e também me segue no Insta lá pra você acompanhar quando sair o vídeo novo, beleza? E é isso, rapaziada, também voltando, o Cartola já vai voltar com os vídeos também, o Cartola já voltou, já tem um esboço de time, eu não vou trazer o vídeo agora, acho que não vale a pena, tá? Eu vou trazer mais perto mesmo da rodada como eu trazia antigamente, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado, valeu, falou e bora comer o Brasil. Aqui é Brasil, vitória contra os ingleses. É nóis, é Brasil, pô. Jogamos muito bem e agora é o próximo jogo. Então é isso, gente. Valeu, falou e tchau, família.